Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Para quem está aqui na primeira vez, meu nome é Ronaldo Gismondi e eu sou professor de Clínica Médica na Universidade Federal Fluminense. Aqui você aprende o que tem de mais importante para a sua formação prática, para o seu dia a dia, seja você um interno de último ano, um médico recém-formado no serviço militar ou começando a residência de Clínica Médica. A aula de hoje é dividida em duas partes. Na primeira, eu vou falar com vocês o diagnóstico diferencial de um paciente com dispneia. A seguir, a gente vai se aprofundar um pouquinho no diagnóstico diferencial de insuficiência cardíaca e de insuficiência renal aguda. Então, começando aqui, eu vou apresentar a vocês o caso. É uma senhora de 70 anos que compareceu ao pronto-socorro e foi internada. A queixa dela era uma dispneia que vinha mais ou menos um mês piorando. Começou inicialmente só com os esforços grandes, mas à medida que o mês foi passando, chegou até os pequenos esforços. À medida que a dispneia foi piorando, ela passou a apresentar tosse seca, um grau leve de ortopneia, mas nada que fosse um evento súbito. Ao ser perguntada, não tinha febre, não tinha dor torácica, não teve síncope, nem tinha expectoração. Então, uma das etapas fundamentais quando a gente começa a entrevistar um paciente é que essa parte, a parte da entrevista, ela é uma das mais importantes. Tudo que o paciente contar para você, ele tem um caráter subjetivo. É o S da abordagem SOAP. Por que é subjetivo? Porque depende da forma como o paciente fala. Muitas vezes, ao ser entrevistado por diferentes médicos, às vezes a história muda um pouquinho, é assim mesmo. Mas aquela parte central, aquela parte que é mais repetida e mais presente, certamente é uma informação confiável e é daqui que saem os principais detalhes para o seu diagnóstico diferencial. As pessoas hoje em dia têm encurtado muito a anamnese e colocado muita fé nos exames complementares, e aí a gente tem vários vieses de interpretação e muitas vezes erros de diagnóstico e de tratamento. Então, quando a gente começa a ouvir o paciente, eu vou transportar vocês agora para o que eu chamo da chamada lista de problemas. Então a gente troca de tela, vem para uma tela em branca, e eu costumo comentar que essa parte inicial é o S. Por que ele é o S? Porque é o S de subjetivo. No subjetivo, eu vou começar com o primeiro problema que ela me contou, dispneia. Aqui eu vou colocar todos os detalhes que ela passou. Por exemplo, eu sei que essa dispneia tem ortopneia associada, eu sei que ela atualmente está em classe funcional 3, e eu sei que ela tem junto uma tosse seca. Então, tudo isso são características da dispneia e eu agrupo em torno dela. Eu não preciso botar a tosse, por exemplo, como um problema separado. Vou voltar para a história. A seguir, eu pergunto sobre os antecedentes pessoais, toda aquela estrutura de anamnese, né? História familiar, história fisiológica, história patológica pregressa, medicações, história social, importantíssimo, não esquecer a revisão dos sistemas. Mas aqui, para a aula não ficar demasiadamente longa, eu trouxe algo muito diferente. Essa senhora, há mais ou menos 40 anos atrás, ela teve uma hemorragia pós-parto e ela acabou fazendo aquela coisa rara que é um panhipopituitarismo. E isso, ao longo dos anos, pode trazer várias consequências deletérias para a saúde, como está na tela para vocês, sendo que, no caso dela, tinha um agravante, que ela não fazia um tratamento médico regular. Então, quando eu estou construindo a lista de problemas, eu gosto de pegar a base da pirâmide e lembrar aqui das doenças que ela tem. Então, eu vou anotar aqui panhipopituitarismo. Por que eu faço isso aqui embaixo? Porque as comorbidades, as doenças que já acompanham a pessoa há bastante tempo e que a gente tem certeza do diagnóstico, né? Eu não sei o que está dando dispneia, mas eu sei que ela tem pan-hipo, ela usa medicações, ela tem relatório médico, tem exames. E nesse caso, a doença de base, ela pode ser a causa dos problemas atuais, ou ela pode influenciar nos problemas que estão acontecendo. A gente pode estar agora com uma consequência ou uma complicação. Ou não. Ou às vezes, na doença de base, eu estou apenas listando problemas de saúde que, como clínico, eu tenho que acompanhar. Vamos supor, tem catarata, uso uma medicação para dislipidemia, mas que nem sempre vão influenciar no problema de saúde atual. Mas todo bom clínico acompanha os pacientes através de uma lista dos seus problemas de saúde. Quando eu não sei o diagnóstico, eu listo os sintomas e os sinais de dispneia. E quando eu já sei o diagnóstico, eu coloco ali embaixo os diagnósticos já estabelecidos. No ambulatório, isso é especialmente comum.
Vou voltar para a descrição do caso. Após a parte subjetiva, que é aquela em que a gente ouve o paciente, a gente então vai examiná-lo. E o nosso treino aqui é que nós sejamos o primeiro médico a examinar uma pessoa. Ou seja, eu não sei nada de detalhes dela do hospital, eu não fico lendo o prontuário, eu não fico pegando exames que já estão feitos, eu ouço o paciente, eu examino o paciente e eu vou ter meus primeiros pensamentos, meu primeiro raciocínio em cima disso. Esse dado do exame físico é chamado de dado objetivo, porque teoricamente a gente tem mais certeza dele e ele é uma coisa mais fixa ou permanente, apesar de que a gente sabe que não é bem assim, né? Estertores mudam, sopros que vêm e vão, sinais vitais se alteram, mas ainda assim é a chamada parte objetiva. Se vocês repararem, ela tem uma hemodinâmica estável, normal, mas está tudo um pouquinho mal e está suavemente taquipneica. Está de leve a moderadamente hipocorada, não viram turgência jugular, mas o murmúrio é reduzido em bases e há um discreto edema nas pernas. Tudo isso a gente vai transportar para a nossa lista. Então eu venho para cá e junto de dispneia eu vou colocar 93% de saturação, uma frequência de 20 e o murmúrio vesicular diminuído nas bases. Porém, separadamente, eu vou botar hipocorada 2 cruzes e um edema de 1 cruz. Como é esse edema? Esse edema é frio, ele é bilateral e ele é em membros inferiores. Perfeito, estamos ali feito com esse edema e a minha lista agora com a parte objetiva. O S cortou um pouquinho ali em cima, vou até consertar esse S porque vocês sabem que as pessoas virginianas, elas têm um pouquinho de toque. Então eu vou botar o S bonitinho para não deixar de aparecer na sua tela. Agora que a gente ouviu e a gente examinou a pessoa, a gente tem que começar a pensar. Vem o A da avaliação. E essa avaliação, ela tem que ocorrer de modo estruturado. Porque senão a gente se perde no raciocínio e pode deixar alguma coisa passar. Depois que nós tivermos a nossa avaliação feita, a gente vai traçar o P, que é o nosso plano, que nem sempre é o tratamento. Eu posso, por exemplo, querer investigar. O que eu faço na minha avaliação? Então, olhando para o a minha primeira etapa na avaliação, ela é sobre o risco de morte da pessoa. Por quê? Porque esse é um cuidado que a gente sempre deve ter no atendimento, no pronto-socorro mais ainda. No pronto-socorro são pessoas que ou estão com um sintoma muito intenso, ou é algo muito abrupto e muito grave, por isso que elas estão ali. Como que eu avalio o risco de morte de uma pessoa? Eu avalio seguindo aqueles protocolos que ensinam a gente no ACLS e no ATLS, ACLS para quem é clínico, ATLS para quem é cirurgião ou ortopedista, e eles então lembram a gente que a patência da via aérea, o padrão respiratório, se a pessoa está em choque por má perfusão ou hemorrágico, se há um déficit neurológico maciço e a exposição a toxinas ou traumas. Então, a primeira coisa que eu faço, eu checo os sinais vitais. E quando eu volto no caso, eu vejo que a hemodinâmica, que é o C, está bom, o neurológico está estável, não tem história de exposição a nada demais, mas eu tenho um problema no B. Eu tenho uma taquipneia. E aí, quão grave é isso? Então, eu recomendo, para quem é menos experiente, que se habitue com escalas de avaliação de gravidade do paciente. Por exemplo, a gente tem umas escalas famosas que são utilizadas não só na medicina, mas na enfermagem também, chamada escala de Nils ou de Mills. Elas avaliam os principais sinais vitais, são as mesmas coisas que o ABCDE, e pontuam quão alterados estão. Então, por exemplo, 93%, que é uma alteração muito discreta, ganha 1 ponto. Se fosse 85%, ganharia 2. Menos que 85%, um exemplo aleatório, ganharia 3. Quanto mais pontuações tiver, ou mais pontuações 3, que é o máximo de gravidade, mais rápido tem que ser o atendimento médico. E é assim que a gente faz o serviço de triagem. Quando você trabalhar num pronto-socorro, é muito importante que ele tenha uma triagem estruturada. Senão vai acontecer aquilo que leva a gente aos jornais, que é uma pessoa morrer na fila esperando atendimento. O certo é que quando o cidadão chegue no pronto-socorro, ele seja avaliado para os sinais vitais, a sua queixa principal, e determinado se o atendimento deve ser imediato, a um sinal vital muito alterado, uma queixa muito perigosa. Amarelo, ele pode esperar ali até uma meia hora, mas fica já numa sala sob vigilância. Ou então verde, aí sim, ele é um paciente sem um risco inicial reconhecido e ele pode esperar na fila
para ser atendido quando possível. Dentro desse conceito de ver os sinais vitais, a gente também tem que lembrar, especialmente nos doentes clínicos, daquelas condições que são 5H e 5T, que podem levar o paciente, mesmo com sinais vitais normais, a ter uma parada súbita. E aqui nesse cenário, eu daria um destaque especial a 2 T's. A trombose da artéria pulmonar, o TEP, e a trombose da artéria coronária, que é a síndrome coronariana aguda, a angina e o infarto. Por quê? Porque com frequência essas doenças estão com sinais vitais normais na chegada, mas o doente subitamente pode ter uma parada. E aí eu devo lembrar que dentro dessas doenças do T, do 5H e 5T, a presença de dor torácica e de espineia são fatores que certamente vão levar a gente a ter um cuidado especial. Eu diria que essa paciente, ela certamente ganharia pelo menos um amarelo na triagem por causa do 93 de saturação e por causa do 20 de frequência respiratória. Depois que eu estabilizo os sinais vitais, então eu reconheço os riscos imediatos e eu tomo ações para corrigi-la, né? São as chamadas nossas ações, fazendo um paralelo com o P, né? Nossas ações empíricas, né? Eu faço coisas imediatas para salvar o paciente. Eu venho para a nossa segunda etapa. Qual é a segunda etapa da minha avaliação? É tentar fazer o diagnóstico, né? Então ela tem um conjunto ali de sintomas e de sinais, que são a dispneia, que são o fato de estar hipocorada, o edema. E esses sinais e sintomas, eles então, eu não sei ainda qual é o diagnóstico. E há duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é o chamado raciocínio clínico tipo 1. No raciocínio clínico tipo 1, você vai usar, saiu um pouquinho a tela de alcance aqui, dá uma consertadinha, voltei para cá. Bom, no raciocínio clínico tipo 1, o que a gente observa é que a gente tem que fazer, então, um raciocínio intuitivo. Você olha e você vai tentar adivinhar o que o paciente tem, baseado na sua memória. Então você olha lá, poxa, quais são as causas de espineia? Ah, tem ortopneia, a perna está inchada? Minha hipótese é insuficiência cardíaca. E aí, no raciocínio tipo 1, você tem que estar muito atento. Se você tem algo inapropriado ou se você tem algum sinal de alerta. O sinal de alerta, ele serve para avisar você de uma possível doença grave. Por quê? Se você tem um sintoma que você não explica, por exemplo, nesse caso está hipocorada, e se você tem um sinal de alerta para lesão grave, você pode ter que fazer uma avaliação mais estruturada do que simplesmente tentar confirmar que seja insuficiência cardíaca. E para essa avaliação mais estruturada, a gente entra então no chamado tipo 2. O tipo 2 é o raciocínio analítico. Nesse raciocínio analítico, você vai primeiro, vou botar 2.1. Quais são as causas desses sintomas? Depois que você avalia as causas, você, baseado nas características, vai ver a probabilidade. Qual causa é mais provável e qual causa é menos provável. De modo que, ao final, você tenha as suas hipóteses diagnósticas. O ideal é que a gente tenha de 2 a 4 hipóteses. Se eu só tiver uma hipótese, eu estou fazendo fechamento prematuro. E por fazer fechamento prematuro, eu posso estar perdendo algum diagnóstico. Se eu tenho 10 hipóteses, eu estou muito perdido e eu vou usar excessivamente exames complementares para confirmar o que eu acho ou para afastar causas muito perigosas. E por fim, nós temos o terceiro momento. Esse terceiro momento é o momento do estadiamento, né? Que nada mais é do que a avaliação da gravidade. Depois que você já viu se a pessoa está morrendo ou não, depois que você viu qual o diagnóstico dela e você faz o diagnóstico, então olha, eu confirmo insuficiência cardíaca, eu tenho que saber o quão grave ela é. Por exemplo, nessa insuficiência cardíaca, qual é a fração de ejeção? Ela já tem comprometimento de outros órgãos? Então, o grau de lesão no órgão principal afetado, coração, e o número de lesão de órgão-alvos, eles são importantes para estadiar a gravidade. Paralelos. Por exemplo, no diabetes, o valor da glicada e a quantidade de lesão microvascular determina a escolha do tratamento. Pneumonia. Se eu tenho uma pneumonia que só tem lesão pulmonar, a saturação é boa, a pessoa é eupneica, não tem comorbidade, remédio oral, tratamento em casa. Mas se eu tenho uma pneumonia que está causando hipoxemia,
ou que eu tenho doente plaquetopênico, hipotenso, taquicárdico, eu tenho mais órgãos afetados, eu tenho uma gravidade maior, eu interno o doente, a medicação é venosa. Então, depois que você faz o diagnóstico, esse estadiamento da gravidade, que a gente aprende tanto em oncologia, mas nem sempre extrapola para os outros lugares como deveria, ele é um ponto central nessa nossa avaliação. E agora eu vou então voltar lá para os slides para que a gente veja um pouquinho como está sendo a evolução dessa nossa paciente. Lembrando, 70 anos, espineia progressiva, com ortopneia, tosse seca e um pouquinho de edema de membros inferiores. Então aqui é só para organizar para vocês, quem gosta às vezes do slide, aquilo na tela, da interpretação do que a gente está fazendo. E a gente agora então entra nisso que eu falei. A gente avaliou se há risco de vida imediato, sim, há uma preocupação com o padrão respiratório. Se nós temos uma hipótese diagnóstica, a gente tem a hipótese da insuficiência cardíaca, mas a gente vai usar aqui o raciocínio analítico para tentar confirmá-lo, e uma vez que a gente confirme se é isso, a gente vai avaliar a gravidade do que está acontecendo. Então essa aqui é a lista de problemas, exatamente aquela que eu coloquei para vocês, e agora eu volto aqui para os slides para que a gente possa, então, fazer essa movimentação. Então eu vou descer aqui um pouquinho a tela, tá? Aqui embaixo eu vou reorganizar a nossa lista de problemas para que a gente agora faça o raciocínio analítico. A gente vai pensar nas causas de dispneia, quais são mais e menos prováveis, e a partir disso, a partir da mais ou do menos provável, a gente então vai ter 2 a 4 hipóteses no final. Então, quando eu penso em dispneia e eu vou pensar em causas de dispneia, eu lembro que eu tenho milhões de causas. E aí, não tem como a gente tentar confirmar ou afastar todas elas. Eu faço muito nas aulas um paralelo com uma busca do Google. Imagina que você quer jantar em São Paulo. Como é que você vai escolher um restaurante? Você não pode escrever restaurante para jantar em São Paulo. Vão ter tantas opções que você vai se perder. Certamente você vai usar um filtro de busca. O tipo de comida, o valor do prato, o bairro onde o restaurante está. Agora é a mesma coisa. A gente agora vai usar um filtro. Eu posso usar pelo sistema afetado, então, é uma doença respiratória, uma doença cardíaca, uma doença renal, é uma possibilidade. Eu posso também usar a fisiopatologia. É um processo neoplásico, é uma inflamação de padrão granulomatoso, é uma infecção supurativa. E eu vou tentando mostrar para vocês nessas aulas um pouquinho dos filtros que a gente vai aprendendo ao longo da vida que funcionam melhor. Então, no caso da dispneia, eu diria que uma hipótese é a hipótese cardiovascular, lembrando que ela é irmã porque ela é causada por congestão. Então, outras doenças que dão congestão, mesmo que não comecem no coração, elas estão aqui. Eu também vou ter as doenças respiratórias ou pulmonares, super importante, causa muito comum de dispneia. E aí eu posso ter outros sistemas menos comumente. Uma anemia muito intensa, as doenças da tireoide e outras endocrinopatias. Eu posso ter, por exemplo, as doenças neuromusculares. E aí eu agora tenho que voltar para o caso do paciente e tentar entender, naquele caso, o que exatamente daqui eu devo valorizar ou não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu não tenho queixas neuromusculares. Então não tem por que eu pensar em Guillain-Barré ou em miastenia graves. Eu também não tenho uma doença tiroidiana franca. Quando eu tenho uma alteração na tireoide, a dispneia aparece junto de vários outros sinais e sintomas. Por exemplo, se for hipertiroidismo, eu tenho que ter bócio, eu tenho que ter exoftalmia. Não tenho. Ela tem anemia, mas ela só está 2 cruzes hipocorada. Não sugere uma anemia grave. Será que uma anemia, ali com 30 de hematócrito, por exemplo, moderada, daria insuficiência cardíaca e daria dispneia? É pouco provável. Então, a gente cai nas doenças respiratórias ou cardiovasculares, que são a maior parte do caso. Em geral, para eu pensar em doença respiratória, eu penso em quê? Eu penso em um doente que tem expectoração. O doente pode ter, por exemplo, dor torácica, muitas vezes do tipo pleurítica. E, rapaz, olha, ele misturou as coisas que eu estava escrevendo aqui. Ai, pensar aí a porra aqui. Então, eu pensaria em dor torácica, eu pensaria em expectoração, eu, de repente, teria sibilos no exame, né? Eu tenho um outro universo que não é esse universo. O que se apresenta aqui é muito típico de congestão, né? É o aspecto da ortopneia, é o fato da tosse
ser seca, é a entrada, por exemplo, do edema de membros inferiores. Então, a presença desses sinais e sintomas, ele sugere muito o quê? Que essa aqui seja a minha hipótese principal. Provavelmente não é respiratória. Porém, o nosso raciocínio clínico não para aí. Não basta eu achar que é congestão, eu preciso determinar as causas de congestão. Então eu saio disso aqui, que é algo mais sindrômico, e eu vou para o lado direito, que é algo mais etiológico. Então, dentro das causas de congestão, qual é a que provavelmente está me afetando? E aí, quando eu vou para essa movimentação etiológica, eu lembro que eu posso ter, por exemplo, nesse caso, ajeitando aqui um pouquinho, nesse caso, eu posso ter um problema renal, os problemas renais dão uma síndrome de congestão, eu posso ter doenças cardíacas, a doença cardíaca pode pegar o pericárdio, ela pode pegar o miocárdio, didaticamente eu brinco de endocárdio, que na verdade são as alterações valvares, eu também poderia ter uma lesão na aorta e uma lesão mista cardiorrespiratória, que é a lesão da artéria pulmonar. E aí eu vou agora, baseado nos sinais e sintomas que o paciente apresentou, tentar ver qual desses é mais provável. Então, a nossa doente poderia ter, por exemplo, um problema renal? Sim, é uma doente idosa e como tal. Mas olha, ela não tem alteração urinária, ela não tem um diabetes, por exemplo, que lesa o rim. Então, o problema renal, ele vai ficar como pode ser, uma baixa probabilidade. Para ser uma doença do pericárdio, dano de espinéia, eu teria que pensar que ou o pericárdio fibrosou, ou esse pericárdio está cheio de líquido. E nesse caso, a turgência jugular é um marco muito comum, né? A maioria dos doentes com derrame pericárdico importante ou pericardite constritiva tem muita turgência. Então, eu diria que o pericárdio é improvável. O miocárdio vai sempre liderar. Ele é o mais comum desses mecanismos, é onde a insuficiência cardíaca começa, ela tem todos os sinais e os sintomas dele, e eu vou botar ela como a minha lesão principal. Por uma lesão valvar está causando insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca dano de espinéia, eu precisaria de um sopro, né? As lesões valvares leves a moderadas, elas não costumam dar insuficiência cardíaca. Para ter insuficiência cardíaca, eu tenho que ter uma lesão valvar grave. Então eu diria que essa hipótese é improvável pela ausência de um sopro no exame físico. As lesões aórticas, elas raramente dão dispneia de forma isolada, né? As lesões vasculares, a aorta, artéria pulmonar, normalmente são ou porque o vaso, aspas, entope, eu tenho uma embolia, ou porque ele está na iminência de romper. Ele disseca, ele faz uma úlcera ou até ele tem uma ruptura, né? Nesse caso, eu não tenho um quadro hemorrágico. E a aorta não é uma artéria que a gente, em geral, pelo alto fluxo, tenha trombo, né? Quando tem, é lá na aorta abdominal, com queixas mais para baixo do que para cima do diafragma. Então, eu diria que a hipótese da aorta na ausência de uma dor torácica forte é improvável. Mas a artéria pulmonar é uma possibilidade. O que joga contra uma embolia da artéria pulmonar, então aqui a gente está falando de TEP, é o fato de que não foi súbito, né? Essa doente nossa, ela teve um quadro subagudo, é claro que existe o TEP crônico, mas isso aparece em outro contexto, então eu diria que o TEP é menos provável. E agora, a partir daí, então você pensa, a gente viu as causas de espinéia, usou o filtro sindrômico para falar, olha, uma doença congestiva é mais provável, e das causas de congestão, a gente está pensando nas doenças miocárdicas, eu venho aqui mais para a esquerda, e a gente agora vai se aprofundar nisso. Qual é o aprofundamento que a gente vai fazer? Quais são as doenças miocárdicas que podem fazer isso? A gente sabe que aqui a gente tem as doenças isquêmicas, a gente tem as doenças hipertensivas em fase dilatada, a gente tem as doenças genéticas, a gente tem a doença de Chagas, uma arritmia em fase avançada pode causar isso também, entre outras inúmeras etiologias da insuficiência cardíaca. Então, essas são as causas principais. E agora, dentro da nossa avaliação, só para dar uma visão geral a vocês, né? A gente está aqui, ó, trabalhando, nesse caso, a avaliação do paciente, né? A gente está aqui, ó, na avaliação do paciente.
Dessa avaliação, eu tenho que gerar um plano. Então, eu vou pegar aqui a canetinha e vou lembrar vocês que daqui eu tenho que gerar um plano. O que eu vou fazer com essa paciente? Esse plano, ele pode ser, por exemplo, você observar o que vai acontecer. Muitas doenças são autolimitadas. Às vezes, o plano é fazer um tratamento. Você já sabe o que a pessoa tem e você trata. Eu tenho uma jovem com disúria, polaciúria, urgência miccional. Primeiro episódio, eu suspeito que é cistite e eu faço o chamado teste terapêutico. Eu passo o remédio e vejo se ela melhora. Mas aqui, nessa videoaula, a ideia nossa é que a gente aborde a investigação. E essa investigação, ela pode ocorrer a partir de exames laboratoriais ou de exames de imagem. E essa decisão, a decisão de investigar, assim como a decisão de tratar, né, ela tem que levar em consideração alguns fatores. Quais são esses fatores? Qual é a eficácia? Qual é o benefício daquilo que eu estou propondo? Ele resolve a minha pergunta? Ela faz o diagnóstico? Afasta ou resolve o sintoma do doente? Mas qual é o risco, né? Porque tudo na medicina, toda intervenção que a gente faz tem um risco por trás. Depois, eu tenho que avaliar o custo, pois a gente deve sempre começar pelo mais simples, pelo menos invasivo, pois não há sistema nenhum de saúde suplementar que aguente todo mundo pedindo ressonância para qualquer dor articular. E por fim, a gente tem que ver a questão da disponibilidade, pois os serviços de saúde são muito heterogêneos em nosso país e por serem muito heterogêneos, eu posso eventualmente não ter acesso a todos os recursos onde eu estou. Então, pensando em insuficiência cardíaca, né, a gente está aqui embaixo, nessa linha de baixo, ó, estou pensando em insuficiência cardíaca como causa da dispneia. Eu lembro que no laboratório o BNP é algo muito útil e para esse BNP, então, eu vou fazer a solicitação. E em termos de imagem, eu tenho duas opções. Se eu estiver num local de pouco recurso, eu faço um raio-x de tórax, eu faço, de repente, um ultrassom beira-leito para ver congestão, para ver área cardíaca. Mas a gente sabe que o padrão ouro é solicitar um ecocardiograma. Então eu já sei, para a dispneia, que a minha hipótese principal é a insuficiência cardíaca, hipóteses menos prováveis são a embolia pulmonar e a lesão renal, e que para isso eu vou precisar de um BNP, de um raio-x, de um POCUS e de um eco. Se a possibilidade de embolia pulmonar ou de lesão renal fosse maior, você poderia, nos seus exames iniciais, escolher exames que excluam isso. Então a gente viria aqui, botaria o dedímetro e aqui embaixo você botaria ureia, creatinina e a relação de proteína creatinina. Esse exame aqui de baixo, ele é feito na urina. Com isso, a gente tem a investigação de dispneia pronta. Mas a nossa doente não tem só dispneia. A gente até incluiu aqui na dispneia o edema, né? Você vê que o edema ele fez parte da síndrome dispneica no momento em que a gente pensou em congestão. Mas nossa doente também está hipocorada. E aí, o que eu posso fazer para investigar o fato dela estar hipocorada? Então a gente vem aqui e bota. Por que uma paciente fica hipocorada? Uma pessoa fica hipocorada se ela estiver num estado de choque. Esse é mais fácil a gente fazer o causas de. Pode ser que a pessoa esteja com frio ou hipotérmica e pode ser que a pessoa tenha uma anemia. A gente avaliou nossa paciente no exame físico e a gente sabe que a nossa paciente não estava chocada, a sistólica estava em 130, ela também estava com a temperatura corporal normal. Então, nós temos aqui um quadro de anemia. E aí, por conta dessa anemia, a gente então vai fazer o nosso plano de investigação. Quando a gente investiga um quadro de anemia, a gente não precisa de exame de imagem inicial, né? Para investigar um quadro de anemia, eu venho aqui e eu vou pedir um hemograma. E se você é um aluno apaixonado por clínica médica, você já sabe que aqui o legal é botar o reticulócito junto. Pronto, temos um plano investigativo. Com isso, a gente pode voltar para a nossa aula e ver a sequência disso, ou seja, uma vez que as pessoas estabeleceram esse plano, qual foi os acontecimentos a seguir. E aí eu trago para vocês, a gente agora começa a entrar na segunda parte da aula, em que eu recebo os exames, eu vou fazer o diagnóstico e a gente vai se aprofundar nesses assuntos. Reparem, a nossa paciente tinha uma creatinina elevada, uma ureia elevada, já com acidose metabólica. Portanto, ela tem insuficiência renal aguda. E aqui
vem um destaque, né? Então, quando eu tenho uma alteração laboratorial e eu não esperava isso pelos sinais e sintomas, eu volto para a nossa lista. E eu vou executar aqui o mesmo raciocínio clínico que eu mostrei para vocês, ó, lá em cima no SOAP, né? Então, eu vou pegar a insuficiência renal, no caso a azotemia, né? E eu vou tentar estabelecer, essa azotemia tem risco de vida imediato? A ureia está muito alta, eu tenho sintomas de uremia, eu tenho um potássio alto, a acidose está muito grave. Qual o diagnóstico? Então, o que está dando insuficiência renal nessa pessoa? E terceiro, qual a gravidade? Então, mesmo as alterações laboratoriais, se eu não tiver uma explicação já para elas, eu tenho que pensar. Se está matando o doente agora, então se o potássio viesse 6,5, daríamos um tratamento independente de etiologia, ia tentar fazer o diagnóstico, ia tentar avaliar a gravidade. Aqui, então, a gente vê que existe um grau de azotemia, existe uma proteinúria de leve a moderada, com um pouquinho de albuminúria, tá? É uma vitamina D baixa. O ultrassom mostra as rins pequenos e simétricos. Esse é um dos critérios que a gente vai aprender que sugere cronicidade. Então, provavelmente, é uma insuficiência renal já de longa data que a doente não sabia. E o ecocardiograma foi feito e confirmou a insuficiência cardíaca. Não só confirmou, como já mostrou pra gente que a classificação mais apropriada é uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Fração de ejeção reduzida, desculpa. Isso é FER com fração de ejeção de 40%. Então, a gente vem aqui para a interpretação do laboratório. Ela está com uma taxa de filtração glomerular pela equação de CKD-EPI bem baixa, né? Então ela está com uma disfunção renal muito avançada. Ela tem a presença de proteinúria e ela tem rins bilaterais. E a gente precisa, então, dentro desse quadro de insuficiência renal, pensar um pouquinho. Falar assim, cara, Ronaldo, eu recebi uma paciente com insuficiência renal, como é que eu devo abordar essa paciente? Então, a gente vai parar um pouquinho aqui e a gente vai aprender o que eu faço diante de um quadro de insuficiência renal. Como é que eu faço, como é que eu aprendo, como é que isso se comporta? Na insuficiência renal, a gente tem duas coisas para responder. Coisa número 1, isso é agudo ou isso é crônico? Para responder essa pergunta, ela é mais fácil. A gente vai usar o tamanho renal, né? Então o tamanho dos rins. A gente vai avaliar se eu já tenho uma doença óssea associada. Então PTH, vitamina D, cálcio, fósforo são super importantes. E a gente vai olhar a presença de anemia, né? Vou até voltar ali no slide para a gente dar uma olhadinha aqui no laboratório. Ela tem uma anemia instalada, olha, repara aqui em cima, normocítica. Então, a anemia, essa vitamina D baixa e os rins pequenos e simétricos, tudo isso fala, olha, no caso dessa paciente, a lesão renal ela é crônica. Então, fechamos o primeiro. Mas como eu expliquei, há uma segunda pergunta. A segunda pergunta é, qual é o mecanismo, a fisiopatologia? Há diversas formas de classificação. Mas eu gosto de pensar assim, será que isso aqui era uma lesão pré-renal aguda e essa lesão renal foi piorando e virou uma necrose tubular aguda? Será que eu tenho nessa doente um dano renal intrínseco? Esse dano foi um problema glomerular ou foi um problema túbulo-intersticial? Ou será que essa doente tem um problema pós-renal, que é um problema obstrutivo? Nesse caso, a gente sempre deve olhar a história. Então, por exemplo, no caso do pós-renal, é comum o doente ter dor. A gente tem que olhar os exames laboratoriais. Então, no caso, por exemplo, do glomérulo, né? Em geral, eu tenho ou proteinúria ou hematúria. Eu tenho que olhar, por exemplo, se o túbulo intersticial, como está. Essas lesões tubulares, elas em geral são não oligúricas. Elas têm um potássio baixo, apesar da causa renal. E o obstrutivo, eu às vezes vejo um grau de nefrose. Então, quando a gente volta aqui para a nossa doente, vocês já reparam que não tem dilatação do Champignon localicial. Então, pensando no nosso grupo de causas aqui, falo, ó, não é obstrutivo. A lesão dela também não é aguda, ela não estava descompensada recentemente para eu pensar numa lesão pré-renal.
Porém, eu tenho que ver ainda como está a questão túbulo intersticial, se tem hematúria e se tem proteinúria. Quando eu volto aqui, eu vejo que a urina não tem hematúria. Porém, ela tem proteinúria. Então, será que o dano primário era glomerular ou a lesão crônica causou a proteinúria? E a gente lembra que quando a lesão é predominantemente uma proteinúria glomerular, eu com frequência faço síndrome nefrótica, né? Então a nossa doente até pode ter um dano glomerular, mas síndrome nefrítica e síndrome nefrótica não são minhas principais etiologias. E ela tem algum grau de acidose, com um potássio ainda normal para essa acidose, pode ser que ela tenha tido um dano túbulo intersticial que progrediu. Então, ou ela tem uma lesão glomerular crônica, fibrótica, esclerótica, ou ela tem um dano tubular. E a gente agora tem que pensar qual a causa de insuficiência renal que ela tem. Provavelmente é um processo crônico, já está muito avançado, tem alto risco de progressão para lesão renal, e aí a gente volta para cá. E a gente lembra, quando eu penso em doença renal crônica, e eu vou olhar então aqui para as causas, né, para a etiologia, eu devo lembrar que no Brasil, o diabetes, a hipertensão e doenças glomerulares que não foram reconhecidas a tempo na infância são as causas mais prováveis. Nossa doente não tem diabetes, nossa doente não tem hipertensão conhecida, então pode ser que ela tenha tido algum dano glomerular quando jovem e aquilo foi progredindo, até a situação atual. Bom, vamos adiante. Temos uma anemia e a gente precisa agora esclarecer o mecanismo, né? Com uma doença renal, que a gente viu que é crônica, que os rins são pequenos, que a vitamina D é baixa, esse é o mecanismo mais provável. Nesse caso, por uma redução de eritropoetina, você pode dosá-la ou você pode simplesmente assumir que é isso a partir do perfil cinético da pessoa, né? A doente não tem história de sangramento oculto, mas para avaliar a questão tiroidiana, já que ela tem uma síndrome de Stirling, eu posso voltar aqui nos exames que eu ia pedir, lembra, os exames estão aqui em cima, e eu posso vir aqui nesse exame e acrescentar aqui um TSH e um T4 livre. Fala, Ronaldo, a doente tem uma anemia, eu não sei o quão compensada está essa questão da lesão renal, eu vou ali botar aqueles exames. Ok, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, dentro da investigação da insuficiência renal crônica, a gente colhe a história, a gente examina, a gente olha o sedimento urinário e a imagem para que a gente então possa ver a etiologia, tá? Essas são as principais causas, eu já comentei a vocês o que leva para um padrão para um lado ou para o outro. Agora eu vou para a segunda parte da aula, né? A gente falou da insuficiência renal, quando é crônica, quando é aguda, os possíveis mecanismos pré-renal, renal intrínseco, pós-renal, e a gente agora vem então para a insuficiência cardíaca, né? Como eu comentei com vocês, ela tem uma doença que é classificada dentro da insuficiência cardíaca como ICFR. Mas não para aqui. Como eu citei lá em cima, o que dá ICFR? A ICFR ela pode ser causada, por exemplo, por um processo de isquemia miocárdica. Ela pode ser também uma doença hipertensiva e até mesmo uma cardiopatia diabética. Eu também posso estar diante de uma miocardiopatia primária ou uma cardiomiopatia, tem sempre essa discussão na cardiologia. Se ela fosse de área endêmica, eu poderia ter uma doença chagásica aqui pegando ela. Eu também poderia, diante de uma arritmia não tratada de longa data, ter uma taquicardiomiopatía, entre muitas outras causas. Por exemplo, eu tenho também aqui as doenças infiltrativas, né, que poderiam, no momento inicial, dar um padrão restritivo ou hipertrófico e que agora, com o passar do tempo, isso se dilatou. E nós vimos, né? Então eu tenho uma hipótese e eu preciso agora, através de um plano de laboratório ou um plano de imagem, para tentar investigar qual é a provável causa dessa insuficiência cardíaca. O laboratório, a gente já tinha feito o BNP, a gente já tinha visto a função renal, mas ele isoladamente não é muito bom para fazer isso, a não ser que eu venha aqui e peça uma sorologia para Chagas quando a doente vem de área endêmica.
a imagem ela vai ser muito importante, né? E eu tenho aqui 3 coisas que eu preciso aprender sobre a imagem na cardiologia. Eu tenho as avaliações anatômicas, eu tenho as avaliações funcionais e eu tenho a avaliação morfológica. Então, quando a gente está pensando, eu vou botar aqui em vermelho, em causas isquêmicas, eu posso utilizar a angiotensina de coronárias ou direto a coronariografia para avaliar se é a causa isquêmica, é a causa de mortalidade número 1 em nosso país, e a gente está falando de uma paciente de 70 anos com lesão renal crônica. Outra possibilidade é a gente fazer um teste funcional, o teste ergométrico, o ecocardiograma de estresse, a cintilo e até mesmo a ressonância magnética com estresse são opções de eu avaliar o coração em repouso e no estresse e avaliar a presença de isquemia. Porém, quando eu estou pensando em causas hipertensivas, miocárdio dilatado, infiltrativo, a história é um pouquinho diferente. Nessas doenças, eu preciso de uma avaliação morfológica. E aí, a ressonância magnética, mesmo em repouso, ela é o nosso padrão número 1. E o que eu queria chamar muito a atenção nesse caso, se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão lembrar o seguinte: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é o clássico. Mas eu queria que vocês perguntassem aos seus pais da regra de Tostines. Tostines vende mais porque é um biscoito fresquinho ou ele é um biscoito fresquinho porque está sempre vendendo mais? Então aqui, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Aqui, a gente desce um pouquinho e tem que falar o seguinte. Será que essa minha doente tinha uma insuficiência cardíaca que foi aos poucos dando doença renal? Ou ela tinha uma doença renal que foi aos poucos causando insuficiência cardíaca? Quando a gente está no início de um processo, a gente até consegue estabelecer isso de uma forma melhor. Mas em processos onde você já está ali com 5 de creatinina, é tanta fibrose que se já houve no passado proteinúria, se já houve no passado hematúria, certamente isso já perdeu. Então nessa paciente, a gente ficou sem ferramentas, porque a gente não ficou 40 anos sem histórico médico, sem exame de sangue, para saber se ela teve um rim que aos pouquinhos foi perdendo a função, e aí agora ela é uma renal crônica que fez cardiopatia, ou o contrário, se ela abriu uma cardiopatia, por exemplo, periparto, sobreviveu, e dali aos pouquinhos o rim foi perdendo a função. Então nessa paciente nossa, a gente ficou sem saber. A gente sabe que a cardiopatia isquêmica e a hipertensão arterial são as causas mais comuns, mas não são as únicas. Aqui estão todas as causas que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem insuficiência cardíaca. Os métodos diagnósticos, né? O que é mais importante, o que é menos importante, tá? Foi exatamente o que eu falei. E aí eu entro naquilo que eu falei para vocês, né? Dentro dessa classificação de síndrome cardiorrenal, eu estou num paciente crônico, né? Então não é agudo, tá? Não é nada de insuficiência cardíaca da UTI que o rim fechou. Não é isso. Mas a questão é, ela tinha um problema cardíaco que foi lesando o rim ou ela tinha uma lesão renal que foi dando cardiopatia, né? Será que a síndrome de Sheehan do passado tem influência nisso? E aí eu vou trazer um destaque para vocês, além de falar do tratamento, que é o seguinte. Como ela tinha síndrome de Sheehan, ela tem pan-hipopituitarismo. E ela precisa repor a função cortisol e ela precisa repor o hormônio tiroidiano. Um dado aqui de destaque é que a gente primeiro repõe o corticoide, estabiliza o eixo adrenal, para depois começar a levotiroxina. Isso porque a levotiroxina aumenta o metabolismo hepático do cortisol e se você começa a levotiroxina muito precocemente, isso pode precipitar uma crise de insuficiência renal aguda. Eu agora quero convidar vocês a me contar um pouquinho se essa aula ajudou vocês a entender como eu faço diagnóstico de dispneia e se vocês estiverem diante de um doente com insuficiência cardíaca e com insuficiência renal, se vocês já conseguem organizar o seu raciocínio para, em cima disso, você conseguir construir qual é a etiologia da doença renal, qual é a etiologia da insuficiência cardíaca. Comente aqui e quem não me segue no Instagram, eu espero vocês por lá. Um abraço e até a próxima!